Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer para vocês aqui a fala, num vídeo de um ex-bolsonarista, ex-deputado federal, ex-aliado de Bolsonaro, que abandonou Jair logo após o mito assumir a presidência, porque viu a fraude que ele era. E aí ele vai declarar aqui num vídeo que votou no Lula, mas no segundo turno vai elogiar Ciro Gomes, falar coisas importantes para a gente refletir sobre o país, sobre essa desunião, sobre o país estar dividido. Ele vai trazer coisas que a gente precisa sim parar para pensar a respeito. E por falar em Ciro Gomes, o governo Lula está avançando com uma das propostas que o Ciro defendeu, tanto no seu livro, que fala do Projeto Nacional, Dever da Esperança, assim como na campanha. Eu vou falar qual mais antes, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Manda um joinha pra cima, deixa o like. Não gostou? Faz parte, manda o dislike, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Então é o seguinte, pessoal, Julian Lemos, ex-deputado federal pela Paraíba, eleito em 2018 no PSL, partido que estava Bolsonaro. Ele foi eleito na onda bolsonarista, depois rompeu, viu ali a farsa que era Bolsonaro, se sentiu traído. E aí ele depois tem a trajetória ali, foi eleito inclusive o melhor parlamentar da Paraíba mais de uma vez. E nas eleições de 2022, rompido com Bolsonaro, não conseguiu se reeleger. Aí ele foi num podcast, disse coisas importantes, declarou voto no Lula no segundo turno e já tinha dito em outros momentos que votou no Ciro no primeiro e muito mais. Vamos aqui assistir esse vídeo dele e aí, enquanto eu preparo aqui para dar o play, vamos esquecer, eu repito sempre isso porque tem vezes que a gente parece que não saiu da eleição ainda. Então vamos esquecer o que a gente acha desse ou daquele político, em quem que a gente votou, pra gente, por um momento, deixar eventual ódio por esse ou aquele nome, ou paixão por esse ou aquele nome de lado, para refletir se o que ele vai dizer faz sentido ou não, tem razão ou não. Vamos aqui então com o Julian Lemos, o vídeo é curtinho, mas tem muita coisa bacana aqui. Ele vai falar inclusive da decepção dele com o Bolsonaro e do voto dele lá e vai elogiar o Ciro. Vamos lá. O Brasil jamais terá um presidente, quando eu digo jamais é muito longe, que é muito longe, mas um cara no perfil de Bolsonaro governando, porque isso foi um trauma. Bolsonaro ele botou abaixo qualquer possibilidade de um presidente com um discurso conservador de direito. Para entrar naquela instituição presidencial da República, tem alguém que converse com todos. O Brasil ficou dividido no meio entre, você teria pessoas que jamais votaram em Lula, a exemplo de mim. Eu votei porque eu tinha convicção que era uma tragédia o segundo governo de Bolsonaro. E aqui vale explicar, aqui em seguida ele vai elogiar muito Ciro Gomes, inclusive ele acha que quem devia chegar à presidência era o Ciro, e ele disse em outros podcasts, outras participações, que ele votou no Ciro no primeiro, e aí no segundo turno está aqui registrado, votou no Lula. Isso aqui não é qualquer pessoa, ele é alguém que, insisto, não só votou em Bolsonaro em 2018, mas fez campanha, estava lá, era um dos nomes que viajavam ali com Bolsonaro. Quando o Bolsonaro ainda era deputado federal, viajava pelo país, lá estava o Julian Lemos com ele. Então é alguém que sim se decepcionou profundamente. Porque para mim hoje, uma pessoa que deveria ter chance de governar o Brasil era um Ciro. É um camarada que tem um temperamento explosivo, mas depois de Bolsonaro, diga aí, em Ciro é menino. Então assim, mas é um cara que foi um prefeito brilhante, um governador brilhante, um ministro brilhante, e é um cara que tem um domínio e um conhecimento da economia e administrativo profundo. Por que não ele? Isso aqui é importante ele falar, porque eu vi na campanha em 2018, 2022, muita gente falava assim, mas o Ciro tem um temperamento assim, um temperamento assado, e o próprio Ciro falava várias vezes, poxa, avalia aí os resultados que eu obtive nos cargos que eu ocupei, e aqui ele destacou bem, prefeito com a avaliação melhor na época, prefeito de capital, melhor avaliado do país, depois governador do Ceará com a melhor avaliação do país, ministro da Fazenda do governo Itamar, num momento grave ali, que o ministro Recupero tinha saído, o Ciro assume no final com o real ali começando e qualquer vacilo poderia colocar o real por água abaixo. Depois, ministro da Integração Nacional no governo Lula, tirando do papel a transposição de São Francisco, que tinha 200 anos que o povo falava e ninguém conseguia tirar. O Ciro foi lá e tirou. Enfim, e outras questões mais, deputado estadual, federal, secretário, advogado, palestrante. Então é alguém, como ele disse, tem um domínio de economia que é importante. Porque a gente não pode ficar fazendo a apologia da ignorância, mas a pessoa não sei o quê. Não, tem que ser alguém que tem conhecimento. E é importante isso aqui que ele destaca, porque inclusive várias das ditas previsões que o Ciro fez, não fez previsão,
Ah, o Ciro é profeta, previu e acertou. O Ciro já explicou, não é que ele prevê, ele estuda, não só o Brasil, outros países, né, estuda também a literatura, e aí você vê, opa, tá indo por esse caminho. Né, você vê alguém indo rumo ao precipício, ó, se não parar, vai cair. Então não tem que, o fulano é profeta, que adivinhou que ia cair, não, porque viu indo pro precipício. Então esse é o sentido do alerta, que a gente tem que ficar sempre atento ao que o Ciro faz. Por quê? Porque em vários outros momentos ele já disse, infelizmente, né, ele acertou. Eu digo infelizmente, que eu gostaria que o Ciro tivesse errado. Falou mal do teto de gastos, tá aí. Né, depois, não, realmente o teto não dá. Falar isso depois de 7, 8 anos é fácil. O Ciro falou na data. PPI e outras questões mais, não só na questão da economia, como também na política. Quando o Ciro, por exemplo, avisa que o Temer era um chefe de um bando de poucos escrúpulos, né, e falava poucas e boas o Temer. Aí a Dilma falou assim, o Ciro tá magoado. Depois deu lá, golpista, o Temer golpista. Pois é, o Ciro tinha falado isso em 2010, antes de ser colocado como vice da Dilma. Não teve chance, vai Lula. Que Lula, pelo menos, é mestre em política. E Bolsonaro, ele demonstrou ser uma pessoa que é uma crítica política. Eu estou fazendo porque eu sou um político. Um desastre administrativo, relações pessoais, uma tragédia. Você vê aí todos os amigos de Bolsonaro enrolados. O Brasil é único, é sui generis, não tem como pegar, querer formar. Não, como é as demais? Não, eu sou pela família. Vem cá, você conhece alguém que votou no Lula, que não gosta da família dele? Quer dizer que todo mundo que votou em Lula tem aquela história do banheiro, para todo mundo entrar? Não existe isso, cara. Eu conheço homens, líderes religiosos, pessoas muito bem casadas, que são pessoas de viés em vários fatores conservador. Uma coisa nada tem a ver com outra. Agora a gente tem que chegar no nível, Edgley, um dia de sentar numa mesa. Isso aqui é importante demais. Olha, vamos refletir. O tanto que o país está dividido, as famílias não conseguem, né? Às vezes você até faz um pacto. Não vamos falar de política não, porque se falar, o povo briga e fulano vai embora e para de falar um com o outro. Aí, vejam só que ele vai falar aqui é muito importante. E falar sobre política, como a gente vai num restaurante e você come frango, eu como carne, aquele come peixe, sem precisar se degladiar, sem se odiar. Simples, mas difícil de colocar em prática. Pensou que beleza seria? Por exemplo, eu votei no Ciro, o outro votou no Bolsonaro, o outro votou no Lula. Vamos bater um papo sadio, sem que um queira convencer e chamar o outro. Isso aqui é uma coisa que eu nunca usei nesse canal. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe. Eu nunca fiquei chamando o bolsonarista de gado. Nunca usei essa expressão aqui, né, de bolsomínio, ou gado petista, ou gado bolsonarista. Não, a gente tem que, né, não pode ir por esse caminho para entender, tem as razões que o outro foi votar lá. Eu posso discordar radicalmente do voto, né, que deram num no outro, enfim, como podem discordar do meu voto. Discordância faz parte. Agora, a gente ir para isso, mas você votou no genocida, o senhor é fascista, o seu é isso e aquilo. Isso realmente dificulta o diálogo, e o diálogo é importante, necessário para que o Brasil saia, né, do fundo do poço, né, fundo do poço que, né, não foi Bolsonaro que colocou, Bolsonaro agravou, porque o fundo do poço vem aí se agravando, né, ao longo das últimas décadas. Já falei aqui várias vezes de como a gente tem perdido, né, a indústria tem perdido espaço, tem sido destruída com política econômica, né, trágica, que beneficia rentista, especulador financeiro. Só que aí, vamos trazer aqui agora uma boa notícia, né, já que eu falei no Ciro Gomes. Teve uma ideia que o Ciro defendeu muito, que é investir no que o Ciro chamava lá dos complexos industriais, e um deles era o da saúde. E aí, teve aqui uma notícia muito bacana. A gente tem que criticar quando merece crítica, elogiar quando merece elogio. Foi divulgado essa semana. O governo federal avança na estratégia para a neoindustrialização do país com investimento de 42 bilhões em um dos setores mais importantes para a política industrial brasileira, a saúde. Lula, então, assinou o decreto instituindo a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Com 6 programas estruturantes, o objetivo é expandir a produção nacional de itens prioritários para o SUS e reduzir a dependência do Brasil de insumos, medicamentos, vacinas e outros produtos de saúde estrangeiros. O Ciro bateu muito essa tecla, então tá aqui, a gente tem que, que bacana, tomara que vá para frente mesmo. Aqui destaca mais que a maior autonomia do país é fundamental para reduzir a vulnerabilidade do setor e assegurar o acesso universal à saúde para todos. Aqui destaca a estratégia coordenada pelo Ministério da Saúde e o MIDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com a participação de outros 9 ministérios, está totalmente integrada ao esforço de implementação da nova política industrial em construção pelo CNDI, Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Então são 11 ministérios aqui, né, atuando nesse conselho, que é realmente importante.
O colegiado tem como uma de suas missões o fortalecimento do complexo econômico e industrial da saúde para maior autonomia do Brasil no setor e ampliar o acesso a ela. No evento, o Alckmin, que é vice-presidente e ministro do MIDIC, destacou como prioridade reduzir a dependência externa de insumos e equipamentos da área da saúde, que representa atualmente o segundo maior déficit, vejam só, da balança comercial, algo em torno de 9 bi só nessa parte aqui de déficit. O Brasil tem capacidade, tem condição de produzir e reduzir esse déficit, quem sabe ter até superávit se o Brasil começar eventualmente a exportar aquilo que passar a produzir aqui dentro. Alckmin listou um conjunto de fatores que contribuirão para esse objetivo. Vejam só, recursos para pesquisa e inovação fundamental, como as linhas de crédito disponibilizadas por BNDES e FINEP, tendo por juros a taxa de referência, TR. Outro ponto, acelerar o registro de patentes, esforço que tem sido encampado pelo MIDIC e pelo INPI, o INPE, cuja meta é reduzir de 7 para 2 anos o prazo de registro, outra boa iniciativa. Realizar parcerias com a iniciativa privada, como as parcerias de desenvolvimento produtivo, PDPs, anunciadas no evento. Utilizar o poder de compra do governo, afinal, o governo também induz, e por fim, a isonomia tributária. Sim, só o governo compra uma fortuna de fora do Brasil, e se você conseguir direcionar, o governo vai comprar da indústria nacional. Só isso aqui já daria realmente aí uma boa escala para nossa indústria nessa área. E aqui o Alckmin vai dizer o seguinte, nós estamos fazendo um checklist para verificar os casos em que é mais barato importar do que fabricar no Brasil, em termos de carga tributária, para a gente reduzir esses tributos, informou ele, que ressaltou o trabalho conjunto do governo para fortalecer o complexo industrial da saúde. E para fechar, a pergunta que eu deixo é, além desse esforço super importante, vai ter dinheiro, né? Segundo aponta ali, algo em torno aí de 40 e poucos bilhões, aí vem 9 daqui, do novo PAC, né, 6 do BNDES, aí tem FINEP, enfim, vamos torcer para que de fato tenha e não fique só numa boa intenção. A intenção é importante, né, eu valorizo isso, mas boa intenção sem dinheiro para colocar em prática, né, as coisas acabam não acontecendo e aí não adianta a gente comemorar só a boa intenção, vamos comemorar ainda mais quando for colocado em prática. E outro ponto, né, o Brasil tem taxas de juros aí, né, inacreditáveis, a maior taxa real do planeta, o que acaba dificultando a vida do empresário, porque para ele muitas vezes, além de dificultar a concorrência, né, com outras empresas de fora, tem a questão de falar, peraí, compensa eu investir aqui ou compensa eu deixar aplicado em título? Então tem que ter uma ajudinha aí para que esses juros continuem caindo. Lembrando que o Ciro esteve lá no BNDES, se reuniu com o Aloysio Mercadante, que é o presidente do banco, e o Ciro elogiou, né, tem aí algumas semanas, eu falei sobre isso aqui, né, as iniciativas, né, nessa busca para reindustrializar o país, e aí tem essa notícia de fato. Vamos ficar bastante atento e torcendo para que ela não fique apenas na base da intenção, mas que ela seja colocada em prática. Então é isso, pessoal. Ficarei por aqui. Quem puder, compartilhe, espalhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, até mais, gente!